decide quando e se a mulher quer ser mãe? A maternidade é uma decisão individual ou da sociedade? Mulher, autista, mãe e outras 342 coisas quando dá. Essa é a descrição da Fernanda em um perfil de suas redes sociais. A conta criada por ela discute e tenta desmistificar a vida de uma mãe atípica. O diagnóstico veio no início da pandemia, depois de muitos anos em acompanhar o tratamento do filho, que também é autista. Nesse diagnóstico eu me encontrei, porque me fez ter uma aproximação maior com meu filho, porque ele tem o mesmo diagnóstico que eu. Então ele pode enxergar na mãe, que é uma figura de cuidado, que é uma figura de referência, uma figura de vinculação identitária, que é muito importante para o fortalecimento do laço afetivo entre mãe e filho. Por exemplo, na escola dele, às vezes eu recebo alguma reclamação, alguma ocorrência dizendo assim: o fulaninho esteve muito inquieto na aula de hoje, não parou sentado na cadeira. Eu também não paro sentado na cadeira. Às vezes no café da manhã ele come as comidas de um jeito assim, que tem que ser daquele jeito, de um jeito rígido. E eu percebi que eu também tinha essas coisas. Por exemplo, eu nunca comi frutas por causa da questão da textura das frutas. Isso me causa uma coisa que eu não consigo consumir as frutas. E o meu filho tem essas particularidades também. E agora que eu entendo, que eu sei que é uma característica do autismo, eu consigo entender ele melhor. A gente tem uma relação de mais companheirismo e cumplicidade. A maternidade na vida da Bruna tem sido um sonho desde muito pequena. Mesmo nascendo cega, ela nunca se deixou ser limitada em ir atrás dos seus objetivos, inclusive como mãe. O sonho de maternidade da Bruna se realizou em 2016 com a chegada do Isaac. A experiência foi tão boa que ela e o marido, o Herbert, resolveram ter um segundo filho, e aí chegou a Isabela, que hoje tem 4 anos. Para a Bruna, ser mãe é algo muito especial que não é limitado por sua deficiência. Mas ela recorda que o preconceito de outras pessoas sobre a sua decisão de maternidade também foram marcantes. Quem foi que fez isso com você quando nós estamos grávidas, né? Esse é um comentário assim muito difícil de lidar, mas também teve outra situação que foi, eles também falam muito que quando as crianças crescerem vão ajudar os pais, sendo que essa é uma obrigação de todos os filhos, né? Quando nós como os filhos, nós temos que ajudar os nossos pais, independente deles serem cegos ou não. E aqui não é diferente, aqui existe uma parceria entre eu e os meus filhos e eles me ajudam naquilo que eles podem e eu ajudo eles, entendeu? Não é porque eles têm que me ajudar porque eu sou cega, não, ele cumpre o papel de filho e eu cumpro o meu papel de mãe. Ser mãe é um sentimento único, embora cada mãe tenha sua particularidade. E é isso que torna cada criação e cada filho único também. A maternidade é diversa e mães como a Fernanda e a Bruna são necessárias com suas diferenças. As pessoas que desejam têm esse sonho de ser mãe, elas não podem aceitar as limitações que as pessoas impõem sobre a gente e acreditar que elas são capazes, independentemente da deficiência ou não. A gente precisa conversar mais sobre autismo, falar mais sobre autismo, para a gente aprender a naturalizar e conviver melhor, para incluir melhor as pessoas autistas. Então a gente precisa subir nas escadas, mas não subir sozinho, a gente precisa subir junto. Então publicizar essas informações, capilarizar, é muito importante para a gente construir uma sociedade mais inclusiva para todo mundo. Daphne, nesse mês de maio, as mensagens são muito direcionadas aos ideais de mães. Quais são esses ideais? Muitos são os ideais de mães. A mãe que trabalha, a mãe que fica em casa, a mãe que cuida dos filhos. E nessa data nós precisamos desmistificar também aquilo que deveria ser o correto. Qual é o correto quando se diz respeito à maternidade? A mãe ficar em casa, a mãe ir para o trabalho, a mãe estar mais reclusa com os seus filhos, a mãe estar ausente por estar trabalhando. São muitos os conceitos. E dentro da nossa história, dentro da nossa sociedade atual, a gente vem trazendo aí uma bagagem de uma sociedade patriarcal, onde acreditava-se que as mulheres elas precisavam estar em casa, o que a gente sabe que não é mais a realidade atual, não é o contexto em que nós vivemos. Então, no Dia das Mães,
não é somente uma data comemorativa, mas também para a gente entender, de fato, o conceito da maternidade, né, tal como ele é. Socorro, você tem 2 filhos, sempre estudou e trabalhou. Como você conciliou tudo isso? É um grande desafio para as mulheres, principalmente para mim, na época em que decidi ser mãe. Com 22 anos eu já tive o primeiro filho e com 23 já estava com o outro já encaminhado, né? Mas naquela época nós tínhamos sim o empoderamento de decidir o que fazer, como fazer e por que fazer, né? E eu decidi assim, com 17 anos eu comecei como secretária executiva numa empresa privada aqui da capital Teresina, onde fiquei durante 10 anos, e nesse percurso de 10 anos foi que se começou a história do ser mãe, né? Então, comecei assim, com os meus filhos pequenos. Quando eu divorciei, eu tinha 24 anos, passei 4 anos casada. E sim, é difícil hoje a mulher tomar uma decisão de criar os seus filhos sozinha. Naquela época não era tão difícil, mas precisa muita coragem e determinação. Porque para você educar e criar filhos, não é somente dizer eu quero ter um filho. Não, você tem que ter responsabilidade, amor e muito carinho. Fica muito aquela idealização de que a mãe deixa de ser mulher porque é mãe. Santifica, coloca num lugar assim, muito de intocável. Fala aí como é. Sim, nós agregamos papéis às pessoas, de um modo geral. A Norma, ela é repórter, ela é mulher, ela é mãe, ela é entrevistadora. Mas antes de tudo isso, quem é Norma? Qual é a sua essência? E dentro da maternidade, nós precisamos entender que antes de ser mãe, trata-se de uma mulher, uma pessoa que também tem as suas vontades, as suas necessidades, alguém que também precisa ter um olhar voltado para si mesmo. E muitas vezes isso se perde, tanto por uma cobrança individual, que a gente chama de autocobrança, a mãe se cobrando para ter o seu ideal de mãe, quanto a cobrança da sociedade para esta mãe. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai dessas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós,